Vamos ler apenas o verso 25. Provérbios 29, verso 25. Está assim escrita a palavra do Senhor. Quem teme ao homem, arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Antes de iniciarmos a pregação, vamos cantar mais um hino, hino 21, também em nosso boletim. A melodia é daquele hino, Vocês os servos do Senhor. Aliás, Salmo, Vocês os servos do Senhor. Deus supremo, benfeitor, a Deus o Filho. Vamos voltar mais uma vez, irmãos. Deus supremo, benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, os céus e terra ao seu louvor. Um hino pequeno, mas em breve vamos ensaiar mais uma vez. Vamos ler mais uma vez o verso 25 da pregação de hoje. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para essa transmissão desse sermão. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, Senhor. Como podemos compreender esse texto, um texto tão pequeno, somente com Teu Espírito Santo nos iluminando e revelando a nós os mistérios ocultos aqui. Senhor, nós não tememos o homem. O homem não pode fazer mal algum contra nós. Tememos ao Senhor. Temor que o Senhor nos deu, o princípio da sabedoria. Por isso aqui, nesse culto, reverenciamos o Teu santo nome e com santa reverência lemos o Teu santo livro e cremos que apenas um versículo pequeno é poderoso para falar conosco, porque é palavra Tua, Senhor, e toda ela é útil para o ensino. Que as palavras de sabedoria nessa noite penetrem em nosso coração e nos ajude, nos abençoe, nos alimente com a Tua santa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo e queridos visitantes, submeter o que falamos e a maneira como nos comportamos a opiniões das outras pessoas é um problema muito antigo. Nas redes sociais, com seu sistema de curtidas e comentários, nos tornam cada vez mais vulneráveis à aprovação dos homens. O algoritmo simplesmente nos engole. Ficamos reféns dos números, dos likes, dos comentários positivos. E com certeza ficamos desanimados com comentários negativos, sendo nas redes sociais, sendo também no privado. Como já diz o ditado, quem vive por elogios morrerá com as críticas. A opinião coletiva, que por sua vez é dominada e induzida pelos agentes culturais, exerce em nossa cultura um certo tipo de censura, enquanto a tolerância é apregoada, a diversidade e tolerância, mas de fato não há tolerância para quem não anda na linha do politicamente correto. Agora existe um conceito chamado cancelamento. Nós sabemos o que é. Quando alguém diz ou faz algo que não está de acordo com o chamado politicamente correto, com certeza será alvo de um linchamento virtual. Perde seus seguidores nas redes sociais, pode perder seus patrocinadores, seu emprego, ser ridicularizado, ser perseguido.
ter sua reputação manchada e jogada no lixo. E obviamente isso faz crescer o medo dos homens. O que é que eu posso falar? Aquilo que eu não posso falar. Começamos a nos preocupar de maneira errada com o que as pessoas vão pensar e dizer ao nosso respeito, de tal forma que esse temor começa a controlar a nossa maneira de viver. Já não é mais a palavra de Deus, agora são as opiniões dos homens. É o medo do processo. Pense nisso, alguma vez você já teve medo de expor algum pensamento com medo que as pessoas iriam falar? Esse é também um dos ídolos do imaginário cultural dos nossos dias. Nossa cultura imagina que a opinião dos homens é a única que importa. As pessoas estão muito preocupadas com as opiniões dos homens, mas não está nem aí com o que Deus acha. Portanto, devemos falar e viver de acordo com o que é aprovado pela chamada opinião pública. E somado a isso, irmãos, também devemos reconhecer que existe um ídolo que muitos de nós, volta e meia, somos atacados, que é o ídolo de querer ser amado e querido por todos. Dessa forma, você deixará de ser autêntico, de ser genuíno em suas palavras, em suas decisões, e agora passará a agir como algumas pessoas gostam que você agisse. Pois você quer ser amado por todos. Você quer que a sua boa imagem permaneça. Que pessoas olhem para você e apenas teçam elogios. E isso, de fato, pode ser um ídolo. Mas esse temor dos homens não é algo novo. Como podemos perceber, desde Provérbios está escrito. Nesse provérbio, a sabedoria divina nos adverte sobre o perigo de temer o homem e nos chama a colocar a nossa confiança somente no Senhor. Cantamos isso aqui, lemos no Salmo 33. Em Deus a nossa alma espera, Ele é refúgio e proteção, com o seu escudo nos preserva, nele se alegra o coração. Sim, nós confiamos e esperamos em sua salvação, e nele encontramos paz e compaixão, não nos homens. Então vamos começar observando a estrutura desse provérbio. A primeira linha fala do perigo de temer aos homens. Quem teme ao homem arma ciladas. Existe uma observação negativa aqui. Quem teme ao homem, e a seguir uma consequência, arma ciladas. A ideia é de que a pessoa arma ciladas para si mesma, ou seja, ela se coloca em perigo, ela se sabota. A segunda linha entra em contraste com a primeira e oferece uma maneira de escapar desse perigo. Os que confiam no Senhor está seguro. Temos uma observação positiva aqui. Os que confiam no Senhor e o resultado de tal confiança, segurança. A confiança no Senhor contrasta com o temor dos homens e está seguro, contrasta com o perigo da primeira linha. Agora temos uma ideia geral desse provérbio. Vejamos agora com mais atenção cada uma dessas linhas e suas implicações. A primeira linha diz que quem teme ao Senhor, quem teme ao homem, arma ciladas. E a palavra hebraica aqui para falar sobre o temor não é a mesma usada para falar do temor ao que temos ao Senhor. Por exemplo, em Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é essa palavra usada aqui. A palavra usada aqui tem a ver com o pânico, tremer, estar ansioso. Essa palavra expressa o terror despertado por acontecimento, uma circunstância incomum e inesperada. Como, por exemplo, quando alguém encontra ladrões invadindo sua casa. Nesse caso, é o medo de fato de um ser humano. É o medo daquilo que ele pode dizer ou fazer contra nós. Por exemplo, o medo do poder político de um governante, verso 26 fala sobre isso aqui. Do poder dos homens ricos ou da violência, dos assaltantes, por exemplo. Temos vários exemplos bíblicos de temor dos homens. Abraão, que é o pai da fé, teve medo, mentiu por 2 vezes, negou sua esposa, negou Sara. E Isaac fez o mesmo. O medo de Acabe e Jezabel fez com que o profeta Elias se desesperasse da vida. O profeta, olha quantas coisas ele fez em nome do Senhor, mas ele teve medo. O medo fez com que Pedro negasse a Jesus. E depois, mesmo convertido, afastou-se dos gentios convertidos com medo dos judaizantes. Teve que o apóstolo Paulo repreender. E muitos outros exemplos bíblicos poderiam ser mencionados. Também na história da igreja, encontramos pessoas negando a fé,
ou cedendo ao pecado por meio dos homens. Imagina no tempo do Senhor Jesus, quantos judeus intimamente talvez ali estavam iniciando a fé em Jesus, imaginando, talvez ele seja o Messias de fato, mas temiam os seus companheiros, temiam ser perseguidos, expulsos e mortos como aqueles seguidores de Jesus. Mas além desse medo de alguém em particular, um tipo de medo mais sutil, que é o medo interno, talvez nós não conseguimos rastrear, é o medo da opinião pública. O medo que outras pessoas vão dizer ou pensar, o medo de como reagirão às nossas afirmações, principalmente falando no ambiente da fé, naquilo que acreditamos. Esse medo acaba exercendo de alguma forma o poder sobre a maneira como vivemos. Isso pode ser ilustrado ao observarmos a experiência da psicologia social. Numa dessas pesquisas aí que fizeram, pessoas escolhidas para a experiência foram colocadas em uma sala juntamente com outras pessoas contratadas. Então apresentaram círculos e perguntaram qual deles era o maior. Imagina que o número 8 era o maior. Mas todos os contratados disseram que era o 5. E aí, mesmo a pessoa sabendo que o 8 era o maior, ela dizia que o 5 era o maior por medo de estar errada e ser ridicularizada como a única pessoa que errou naquela sala entre todos que acertaram. Muitas experiências têm demonstrado o quanto a opinião da maioria das pessoas nos influenciam. O que gostamos de assistir, para onde ir, o que comer, o que não fazer, o que pensar. Somos tentados a ceder, a não dizer a verdade sobre determinado tema e a concordar por temores dos homens. Concordar silenciosamente, acenando na cabeça ou dizendo, é mesmo, é verdade. Mesmo aquilo ali sendo uma mentira. Esse temor dos homens faz os governantes errarem, faz os juízes pronunciarem sentenças injustas, faz muitos pregadores adulterarem a pregação do Evangelho e fazem crentes negarem a sua fé. O nosso texto diz que quem teme ao homem arma ciladas. Esta é a consequência. Em outras palavras, o temor aos homens coloca a pessoa em apuros, lhe causa problemas. Mas por que o medo dos homens é uma armadilha? Porque facilmente nos envolve nos erros e nos pecados dos homens. Os exemplos bíblicos demonstram isso. Quando Arão, por medo, cedeu à pressão do povo para construir aquele bezerro de ouro, logo isso se tornou armadilha para ele e para todo Israel. Ele cedeu. Por exemplo, podemos lembrar do terceiro mandamento, quando nos fala que até mesmo a omissão silenciosa, enquanto pessoas fazem isso, também estão no pecado. Não somente pronunciar o nome do Senhor errado, mas verem pessoas afirmando coisas sobre ele, enquanto nós ficamos calados. Também é quebra do terceiro mandamento. É importante observar que a pessoa cede, pois quer evitar problemas. Vou ficar calado aqui, porque se eu falar alguma coisa eu vou ter problema aqui. Mas ao ceder por medo dos homens, essa pessoa se coloca em armadilha. Agora ela se coloca a si mesmo em apuros diante de Deus. Como esse temor aos homens se evidencia? Quando escondemos nossa fé de parentes e amigos por temer o que vão dizer. Quando às vezes dizemos assim, domingo tá na igreja, mas não fala, é o dia do Senhor, eu estarei lá. Quando tememos dizer a verdade sobre o aborto, sobre o homossexualismo e outros temas sensíveis. Quando mulheres têm medo de dizer que sua ocupação é o lar, e ela está bem com isso. Que são submissas a seus maridos e que é uma bênção ter filhos e cuidar e amar deles. Quando tememos o que as pessoas vão dizer se souberem que disciplinamos os nossos filhos, não apenas verbalmente. Quando sentimos vergonha de que as pessoas nos vejam com uma Bíblia na mão, ou nos peguem orando no restaurante antes de comer. Então, vamos orar silenciosamente, porque eu não quero passar vergonha aqui. Quando estudantes têm medo de confessar sua crença no criacionismo diante de professores ateus. Quando o empregado corrobora a atitude antiética do patrão com medo de perder o emprego. Diga que eu não estou não, e ele está. Assim, o medo dos homens chega ao ponto em que você deixa os outros controlarem a sua vida. As opiniões
e a atitude dos outros exerce uma pressão sutil sobre você. Aos pouquinhos vai minando a sua liberdade, até mesmo impedindo que você fale a verdade ou faça o que é certo. E nós, irmãos, devemos acreditar na verdade e no certo, mesmo que apenas um homem esteja o defendendo essa verdade. E a mentira e o erro serão errados, e será mentira mesmo que toda a sociedade estejam fazendo, dizendo que estava certo. Como diz um teólogo, não é? O homem com Deus sempre será a maioria, independentemente do que o mundo esteja fazendo em sua volta. Podemos ter o exemplo, por exemplo, de Daniel. O medo dos homens é como se fosse um conselheiro constante que, em vez de nos perguntar o que Deus dirá sobre isso, faz nos perguntar o que essa pessoa pensará ou dirá, o que o mundo dirá sobre mim se eu falar isso, se eu postar tal coisa, se eu agir dessa forma, se eu dizer não a esse convite. É um tipo de covardia que nos coloca sob uma escravidão que controla nossa forma de falar e agir. E agora começamos não a temer a Deus, mas comecemos a temer o escárnio, a vergonha de sermos excluídos daquele grupo que penosamente conseguimos espaço. Assim a verdade é desprezada, a verdadeira religião é tida como loucura e a vida santa é ridicularizada. E uma vez que individualmente cedemos por temor dos homens, a igreja perde sua relevância e depois tenta ganhar sua relevância fazendo coisas lá fora. Produzindo cultura e arte não é o suficiente. Defendendo a verdade. A igreja foi chamada para defender, viver, amar e morrer por essa verdade. Na melhor das hipóteses dos homens, uma luz debaixo da cama será nós, que não faz nada, não tem valor algum, inútil. Ou um sal insípido que não salga. Começamos a viver um cristianismo, mesmo que reformado, com o peito cheio, dizendo que somos reformados, não passará de apenas uma casca de moralidade seletiva, diga-se de passagem. Alguns pecados nós condenaremos, outros ficaremos de boca fechada. Nós nos adaptaremos à cultura. Portanto, devemos nos perguntar com seriedade: estamos cedendo a esse temor aos homens? Esse medo que outros vão dizer ou pensar tem controlado algum aspecto de nossa vida, por mais pequeno que seja? Agora devemos voltar nossa atenção para a segunda linha do nosso texto. A segunda linha diz: mas o que confia no Senhor está seguro. Aqui está um remédio, um antídoto para temor aos homens. Temer a Deus e confiar nele. Preencher o seu coração de Deus. E aí não vai ter espaço para homem nenhum entrar. Confiar que é Ele que faz todas as coisas por nós. Confiar nas promessas que Ele fez. Essa confiança em Deus nos liberta do medo dos homens e de suas armadilhas. Olha, não minta não, porque se você não fizer o que eu pedir, eu vou lhe demitir. Não tem problema. É Deus que supre todas as minhas necessidades. Podemos colocar assim: o medo nos faz tremer diante do verme. A confiança no Senhor torna o verme mais forte que gigantes. Mais uma vez, podemos apelar para exemplos bíblicos. Podemos olhar para Davi, para Daniel, para os seus amigos na Babilônia. Quem teme e confia em Deus não temerá os gigantes, leões, fogo, a espada. O que se coloca nesse provérbio é a escolha entre uma vida governada pelo que os outros pensam e fazem e uma vida baseada em quem Deus é e no que Ele prometeu. E nessa questão também não é possível servir a dois senhores. O que agrada a um irritará o outro. O resultado de confiar no Senhor é este: estar seguro. A ideia no hebraico é que uma pessoa é posta no alto, ou seja, fica fora do alcance do perigo. E é bom que se destaque aqui que se refere não meramente ao perigo temporal e físico, mas antes ao perigo final e eterno. Muitos cristãos foram devorados por leões ou pelas chamas das fogueiras, por amor a Cristo, por amor à palavra que você carrega. Mas o Senhor os guardou para si mesmos. Então agora eles estão eternamente seguros em Deus.
Por meio do contraste estabelecido entre o temor dos homens e o temor a Deus, e seus respectivos resultados, a sabedoria divina nos ensina que a verdadeira confiança em Deus é incompatível com o medo. O amor a Deus lança fora todo medo, pois quem busca sua segurança no Senhor sabe que está de fato verdadeiramente seguro, seu corpo e sua alma, vivo e depois de morto. Conheçam na prática as palavras de Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Irmãos, observem que a coragem para enfrentar o poder e a opinião dos homens não se baseia em nós, não. É porque somos super crentes, não. Ou porque somos reformados. E evidentemente reformado é mais crente que os outros. Não. Se baseia não em quem somos ou o que podemos fazer, mas em quem Deus é e no que Ele prometeu. A fé nos concede a coragem para seguir a Cristo, para carregar a vergonha da cruz e sofrer por causa de Cristo. Não devemos ser ingênuos, não, irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos avisou o que teríamos de enfrentar. Textos conhecidos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 15:18. João 15:20 também. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor, não. Se me perseguiram, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E agora vamos ler as palavras em Mateus capítulo 10. Abra Mateus capítulo 10 e vamos ler alguns versos. Do 24 em diante. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o seu servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um aço? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até teus cabelos todos da cabeça são contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não. Vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E que não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Irmãos, devemos temer a Deus. Devemos confiar em Deus. Não é assim que iniciamos o culto todas as vezes? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Que essa confiança não seja apenas aqui verbal, mas de fato, de verdade. Que ela nos ajude a vivermos nesse mundo perdido. Se soubermos quem Ele é e quais as suas promessas, não temeremos os homens. Não temeremos o que os homens podem nos fazer, dizer ou pensar a nosso respeito. Difamaram o Senhor Jesus. Também irão difamar a nós. Estaremos livres do cativeiro do temor aos homens,
Não nos importaremos se o mundo sorri ou se está zangado conosco. Não queremos ganhar a simpatia dos homens rejeitando ou abafando a fé que temos no Senhor. Você não foi criado para agradar os homens, não, mas para conhecer, servir e amar ao Senhor Deus. Em Cristo temos a promessa do Evangelho, como por exemplo, aqui encontramos em Romanos 8, e vamos ler também esse texto. Romanos 8, 31 ao 39. Romanos 8, 31 e 39 ao 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do seu amor, do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conhecemos esse texto. Já lemos várias vezes. Mas está servindo para nós? Realmente está servindo? Confiamos nesse amor e paramos de temer ao homem? Ou tememos ao homem e esse texto aqui só fica na nossa mente? Irmãos, uma implicação do que estamos aprendendo neste provérbio é que devemos ter sempre em mente quem somos. Somos o povo de Deus e hoje de manhã ouvimos sobre isso. Separados para Deus e por isso devemos querer agradá-lo em tudo. A pergunta que sempre devemos fazer é: o que Deus diz sobre isso? A opinião com a qual devemos nos importar é com aquela que Deus nos revelou em sua palavra. Isso mostra porque devemos estudar as Escrituras e aprender teologia. Precisamos conhecer mais e mais a Deus a fim de, conhecendo, coloquemos toda a confiança nele. E que esse conhecimento nos leve ao amor e verdadeira devoção, a fim de que a vontade dele e não a opinião dos homens controle nossa forma de viver. Portanto, unidos a Cristo, seguindo pelo caminho que ele trilhou, carregando nossa cruz, como homens e mulheres mortos para o mundo, podemos viver em paz, mesmo em um mundo inteiro se coloque contra nós. Quem está com Deus é maioria. Em Cristo, Deus está conosco. E podemos dizer como o salmista no Salmo 118: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém. Feche seus olhos.